Olha, o Conselho Curador do FGTS aprovou por unanimidade mudanças nos ditames do programa Minha Casa Minha Vida. Essas novas regras ampliam o teto de renda para todas as faixas e aumentam também o limite de financiamento dos imóveis. Com a aprovação, o limite de renda familiar mensal da faixa 1 do programa passou de R$ 2.850 para R$ 3.200, com juros na casa dos 4,5%. Na segunda faixa, o teto da renda passou de R$ 4.700 para R$ 5.000. Na terceira faixa, os valores passaram de R$ 8.600 para R$ 9.600. E na última faixa, que é voltada à classe média, e foi criada, inclusive, no ano passado pelo governo Lula, também tivemos um aumento de R$ 1.000, passando de R$ 12 para R$ 13.000, os vencimentos de R$ 13.000. Os limites nos valores dos imóveis também subiram 14% na faixa 3 e passaram de R$ 350 mil para R$ 400 mil. Na faixa 4, subiram de R$ 500 mil para R$ 600 mil, um aumento de 20%. E o objetivo do Ministério das Cidades é adequar o programa ao reajuste do salário mínimo e facilitar o acesso ao crédito. Além disso, o governo prevê a inclusão de 40 mil novas famílias no programa a partir desses novos limites. O impacto financeiro vai ser absorvido pelo Fundo Social, que agora depende apenas do aval do Conselho Monetário Nacional, o CMN. Para a gente falar sobre essas mudanças no Minha Casa Minha Vida, a gente conversa agora com Luiz França, presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Luiz, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer falar com você. Eu que tenho um grande prazer de estar aqui na CNN conversando com vocês. Luiz, queria começar te perguntando exatamente sobre uma análise inicial acerca exatamente dessa mudança. Claro, o governo justifica, inclusive, que há uma adequação também ao reajuste do salário mínimo, mas eu queria entender exatamente as perspectivas positivas acerca exatamente desse acesso de mais pessoas à casa própria, mas também se não há algum tipo de risco do ponto de vista de um incremento nos preços. Não, eu acho que vamos começar pelo reajuste. O reajuste é alguma coisa que a gente vem conversando com o governo sempre. Por quê? O que acontece se você não reajusta a faixa de renda? Se você não reajusta a faixa de renda, você tira a oportunidade de um número de famílias poderem comprar aquele imóvel. Então, é muito importante o reajuste na faixa de renda para que a gente possa trazer o maior número de famílias comprando os imóveis. A mesma coisa com os tetos, né? Os tetos são importantes porque você tem que readequar o preço de cada imóvel. Isso tudo, eu posso dizer com muita propriedade, ele é feito com muita tecnicidade, porque eu tenho uma equipe de economia dentro da associação e nós fazemos esses estudos. Todo mês a gente está fazendo esse estudo e leva ao Ministério da Cidade, discute com o Ministério da Cidade. Então, são discussões muito detalhadas e são decisões tomadas assim de uma maneira até bastante rígida com relação à preocupação de você não ter nenhum aumento de preço, nada. Os preços, como você falou, tem preços tetos, tá certo? Então, quando você tem preços tetos, então você não tem esse mercado que você possa aumentar o preço. Você tem o teto máximo que você pode vender aquele imóvel. Então você não tem esse efeito. O efeito que a gente encontra é um efeito muito positivo, né? O efeito que a gente teve o ano passado, em termos de número de moradias, foram quase 680 mil moradias no ano passado, e esse ano a gente deve ter 800 mil moradias. Então, eu acho que essa adequação do programa, ela é fundamental para que o programa seja um programa e continue sendo um programa saudável. Afinal de contas, eu acho que sempre que eu estou aqui, eu comento esse assunto que é muito importante. O déficit habitacional brasileiro é de 5,8 milhões de moradias. Acho que 90% do déficit está na baixa renda e nós temos necessidade de mais 11 milhões de moradias nos próximos anos. Então, um programa como esse ele é fundamental para o Brasil. Outra coisa que é muito importante dentro do programa é a taxa de juros. A taxa de juros deste programa ela não varia em função da Selic. Por quê? Porque o recurso ele vem do FGTS. Como o recurso vem do FGTS, você consegue fazer uma taxa de juros com uma prestação adequada à renda de cada família. E para famílias menos favorecidas, você ainda dá um subsídio adicional, que vem do FGTS. Ele pode chegar para famílias menos favorecidas até 55 mil reais. Então, vamos imaginar aqui um número hipotético. Uma casa de 165 mil reais, ele vai já começar a ter um financiamento em cima de 110 mil reais. Com uma taxa de juros mais baixa, você vê que a gente traz
pessoas para esse mercado, o que é fundamental. Além disso, a gente não pode esquecer que muitos estados e municípios dão subsídios adicionais, o que dá ainda um incremento de número de pessoas que podem adquirir os seus imóveis. Esse é um programa social que ele funciona muito bem e para o Brasil ele é muito adequado, porque dado o déficit que nós temos, infelizmente, como em outros países, os governos federais, eles têm mais força nesse programa, eles colocam mais dinheiro nesse programa. Aqui o governo coloca dinheiro, mas ele tem uma limitação para colocar dinheiro. Então, em função dessa limitação, quando foi montada a estrutura do FGTS, fez com que esse programa ele tivesse tal desenvolvimento que está atendendo bastante bem a redução do déficit habitacional brasileiro e as pessoas que vão para essas moradias, obviamente, nós teremos gerações muito melhor formadas. E por quê? Porque você tira a pessoa de um ambiente que não é adequado para morar, traz um ambiente muito mais adequado, onde ele vai ter, com certeza, uma segurança muito maior, você vai ter água tratada, tudo organizado, esgoto, tudo, obviamente, né? Eu estou falando óbvio, mas isso é importante para a saúde, e a escolaridade também fica muito mais fácil as pessoas irem para as escolas e aquela comunidade também se reunindo com pessoas que são conhecidas, você tem o seu filho crescendo num ambiente muito mais seguro, o que a gente está imaginando que a gente vai preparar essas pessoas para que eles tenham um crescimento no seu futuro. Então, essa é uma oportunidade bastante importante também com relação a essa nova geração que vem aí das classes menos favorecidas. Envolve, inclusive, né, Luiz, a construção de patrimônio para as próximas gerações. E aí eu queria exatamente entender esse cenário. Você citou um cenário de uma Selic bastante elevada, a gente tem essa previsibilidade também desses contratos de financiamento com juros bem aquém do praticado pelo mercado. E eu queria entender exatamente esse trade-off, queria entender os beneficiários, né, do Minha Casa Minha Vida acessando esse mercado. Em paralelo, a gente tem uma classe média que tem uma dificuldade maior, é um pouco mais sensível à taxa de juros, enquanto as classes mais altas elas são menos sensíveis às taxas de juros elevadas. Eu queria uma análise sua exatamente sobre essa diferença de perfil e, evidentemente, como o Minha Casa Minha Vida e esse acesso a juros mais baixos modificam exatamente essa dinâmica do mercado. Eu queria entender quem está comprando apartamento nesse momento. Nesse momento, obviamente, o mercado mais pujante é o mercado da baixa renda, o mercado Minha Casa Minha Vida. Aliás, se você voltar historicamente, tendo volatilidade de taxa de juros, o Minha Casa Minha Vida sempre tem sido um mercado resiliente e será um mercado resiliente pela formação de preço que se tem para o financiamento do comprador de imóvel. Então, esse é um ponto importante. Quando a gente vai para a classe média, não só no Brasil, mas no mundo todo, as pessoas precisam de financiamento para adquirir seus imóveis. Há essa necessidade de financiamento. Então, o que acontece? Quando você tem uma taxa de juros mais alta, você tira pessoas do mercado. Então, você retira essas pessoas do mercado, pois elas não têm capacidade de pagamento. E eu tem um dado que sempre me falaram e que eu sempre repeti há anos, desde a época que eu fui do mercado financeiro, que quando as pessoas têm mais incentivo, vêm mais ao mercado, é quando a taxa de juro está abaixo de 2 dígitos, está em 1 dígito. E tive a oportunidade de checar isso numa reunião que eu tive com o Banco Mundial semana passada, e o diretor do Banco Mundial realmente falou, olha, isso acontece em vários países. Então, isso quer dizer o quê? Quando a taxa de juro no Brasil propiciar com que as pessoas que tomem financiamento tiverem uma taxa de juro abaixo de 2 dígitos, nós teremos um crescimento importante no mercado. Mas eu gosto de ressaltar também uma coisa quando a gente fala de mercado médio. Preço do imóvel no Brasil. Cidade de São Paulo, por exemplo, segundo uma pesquisa da Númbio, ela está no ranking em termos de preço em número 332. Isso quer dizer que imóvel no Brasil ainda é barato. Então, com o aumento do poder aquisitivo das pessoas, crescimento de PIB, crescimento do país, se a gente acredita nessa evolução do Brasil, haverá, sem dúvida nenhuma, no médio prazo, uma correção no valor dos preços dos imóveis no Brasil. Aliás, se você olhar os últimos 10 anos, na cidade de São Paulo, você vai ver que os imóveis eles tiveram uma valorização próxima à Selic. Então,
para quem comprou imóvel nos últimos 10 anos, em boas localizações, obviamente, eles tiveram aqui uma valorização que é equivalente a ter aplicado seu dinheiro num título super conservador, que dá um rendimento aí de Selic, e morou no imóvel. Então, veja bem que a gente tem na classe média também tem esse raciocínio que é importante fazer. Tive o prazer de conversar com o Luiz França, presidente da Abrainc. Luiz, muito obrigado pela disponibilidade de sempre de conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui sempre com vocês e que é muito importante para o mercado imobiliário trazer todas essas notícias para todos os telespectadores. Sem dúvida, e aprofundar aqui no melhor espaço CNN Money essas discussões. Muito obrigado novamente.